Então eu quero orientar você a conversar com os adolescentes da sua célula, para que eles possam fazer o mais rápido possível as inscrições. E a pessoa que vai estar recebendo as inscrições é a Viviane, ok? A Vivi, todo mundo conhece a Vivi, né? Se não conhece, só levanta a mão assim, dá uma acena. Isso, essa é a Viviane, acenando como uma princesa, né? Sem mexer aqui embaixo do braço, né? Fortalecida, musculatura. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê o Paulão? O Paulão tá aí. E aí, Paulão? Mais uma primavera, vai ter bolo de ovo cozido hoje com batata doce. E suco de açaí. Desse jeito. Parabéns, querido. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, não percam essa informação, ok, queridos? Eu sei que tem adolescentes nas células, espalhados pelas células. Temos alguns adolescentes que congregam na célula jovem da Rede Vermelha, mas também temos adolescentes que congregam em algumas das nossas células da Rede Verde, Azul e também Amarela. Gostaria que vocês pudessem informar para eles a importância desse evento, um evento completamente dedicado para os adolescentes, vai ser impactante, o tema é muito legal. Battlefield significa um campo de batalha, então eles vão estar vivenciando uma experiência de uma grande guerra. E vai ser uma dinâmica muito interessante esse evento. Eu tenho certeza que eles vão não apenas gostar muito, mas vão ser muito edificados também. Ele vai acontecer lá em Cosmópolis. Eles contam com as nossas inscrições o mais rápido possível. Então, por favor, que você possa conversar com os adolescentes. Claro que os nossos adolescentes, eles não são independentes, eles não trabalham fora, não conseguem o seu ganha-pão, então eles são dependentes dos seus pais. Talvez você não vai apenas ter que falar com o adolescente da sua célula, mas às vezes você vai ter que falar com o pai dele ou com a mãe dele, ok? Esse valor de R$50 é o valor que foi nos passado e ele está dependente de um número de inscrições. Na verdade, o que significa isso? Significa que se for um número de inscrições bastante significativo, esse valor ele cai significativamente. Mas se o número de inscrições for razoável, o valor para cobrir todas as despesas desse evento é R$50. O que significa na prática, pastor? Se houver uma grande adesão a esse evento, cai para R$30. Então, seria muito legal que nós pudéssemos colaborar para que esse valor também reduzisse e que mais adolescentes pudessem participar, dentre eles também os nossos adolescentes de Indaiatuba, ok? Então fica essa informação de 11 a 15 anos, se você tem alguém de 11 a 15 anos na sua célula, por favor, convide, converse com os pais dessa pessoa, desse querido adolescente, dessa querida adolescente, para que possa participar, vai ser algo muito marcante e impactante na vida de cada um deles. Glória a Deus, aleluia. Tivemos, sim? Também temos aqui a conferência, isso está na folha para aqueles que vão facilitar a mensagem de célula, mas está se aproximando esse evento também, que é a Conferência Estadual de Mulheres. Inclusive hoje eu recebi um recadinho, um recado estilo aviso de cobrança, sabe? Dizendo que até então nós não temos não passamos o nome de nenhuma pessoa, nenhuma irmã inscrita para esse evento. E há uma grande expectativa nesse evento, está sendo trabalhado para ser algo de excelência, algo de muita qualidade, que vai abençoar as mulheres. Então eu quero estimular você, mulher, a você que já sabe que você vai, você fala conosco, passar o seu nome, para que a gente possa enviar para a comissão organizadora, porque senão eles ficam prejudicados. Para quem está organizando, sempre é um grande desafio, queridos. Nós eventualmente organizamos também eventos. Então nós ficamos sempre na expectativa do número de pessoas que vai participar, porque a compra da alimentação está intimamente ligada ao número de pessoas inscritas. Então o que acontece? Chega ali 2 dias antes de fechar a data limite, você tem ali um número. Aí quando dá 23 horas e 50 minutos do dia limite, aquele X número vira 3X. Então, por isso que sempre se coloca uma data bem anterior ao evento, porque considera o fato de que no dia da inscrição, o número que era X vira 3X de uma hora para outra.
Então, isso para quem está organizando é muito difícil de dar, porque a gente gosta de planejar para fazer tudo muito bem feito, né? Nós temos esse desejo de fazer com excelência tudo que nós fazemos, afinal de contas, fazemos para o Senhor, e o Senhor, Ele requer de nós que nós possamos fazer com excelência tudo que nós fazemos, com muito zelo. A obra de Deus deve ser feita de forma zelosa, cuidadosa, né? Então, eu quero contar com a sua colaboração. Você sabe que você vai, ok, isso não tem nenhum imprevisto para você, glória a Deus. Então, fale para a sua líder da rede, para a supervisora da rede, ou até mesmo para a sua líder de célula, você que é membro de uma célula, fale para que ela possa nos fazer chegar essa informação, e a gente pode enviar para a igreja que está organizando. Eles agradecem muito essa informação, afinal de contas, terão uma série de despesas em relação à alimentação, tem coffee break, tem almoço, tem coffee break à tarde, então tem uma série de alimentações aí nessa história, começando às 8 da manhã, no dia 15 de novembro, que é um feriado. Ok, querido? A ministrantes são a pastora Marli, já conhecida em nosso meio. Pastor Marli, esposa do pastor Luiz Chais, é a nossa líder maior da Igreja Fonte Vida. Também uma doutora, eles têm sempre feito esse seminário para mulheres, também não apenas para edificação espiritual, mas também para que as mulheres possam estar sendo instruídas em relação à sua saúde. Então, na ideia de uma saúde preventiva, sempre trazem alguma, uma médica que possa esclarecer, uma médica cristã, obviamente, uma mulher de Deus, que possa esclarecer, ajudar, instruir mulheres, para que elas tenham uma vida em abundância que Jesus prometeu. Não apenas a vida espiritual em abundância, mas a vida integral, ou seja, espírito, alma e corpo. Então sempre colocam esse foco também numa pessoa, falando um pouco a respeito da saúde física. Nesse caso, especificamente, ela é uma ginecologista e ortomolecular. É a doutora Lorena, ok? E também uma líder poderosa, essa irmã, ela é um barato, ela é uma bênção, eu gosto muito dela. A Daisy, ela é lá da igreja de Cosmópolis, ela é secretária pessoal do pastor Daniel. Ela é uma pessoa que está, apesar de não ser uma pastora com o título, ela vivencia o pastoreio na igreja. Ela é uma grande bênção e ela vai ministrar também. Ela tem algo a compartilhar da parte do Senhor para as mulheres que estarão lá. Então, vai ser muito bom, tenho certeza disso. Assim como já tem sido as outras vezes, vai ser muito bom. E eu quero pedir que você possa passar o seu nome quanto antes, se você já tenha o valor, que é o valor que cobre as despesas de alimentação desse dia, que é o valor de R$30, você também já pode nos repassar para que a gente possa enviar, se não, você faz o pagamento no dia, ok? Mas é importante que as inscrições sejam feitas. Lembrando sempre, isso é uma coisa muito importante ser dita, e eu espero que você entenda a lógica disso, que quando a gente fala que a gente vai, as pessoas se organizam com a nossa presença. Isso envolve custos. Então, se eu digo que vou e eu não vou, o custo já teve. É muito lógico, né? É muito simples de entender. Então, o custo precisa ser honrado. Então, é natural que a igreja que organiza, ela sempre menciona o seguinte: uma vez que foi dado o nome na inscrição, a igreja precisa cobrir. Então, nós precisamos nos responsabilizar pelas inscrições. Então, nós estamos falando isso para você que você possa saber, você mulher que vai nesse dia, que você, na medida que deu o seu nome, nós contamos com com o investimento, com esses R$30. Afinal de contas, alguém vai precisar pagar esse valor, ok? Glória a Deus. Eu tenho certeza que esse valor não vai apenas ser batido, mas vai ser muito mais aquilo que Deus vai dar nesse dia do que apenas R$30. A gente chama isso não de despesa ou de custo, a gente chama de investimento, porque você vai estar investindo na sua própria vida. Amém, queridos? Nós estamos pensando a respeito, até eu percebi as irmãs aqui comunicando a respeito de um ônibus, uma van, algo assim. Nós estamos pensando a respeito disso. Isso vai depender do número de mulheres que vão. Mas para saber quantas mulheres vão, e a gente possa pensar uma van, um ônibus, a gente tem que saber quais são. Então eu conto com uma certa urgência que vocês possam nos dizer do nome das pessoas que vão. Ótimo, para poder falar. Isso, perfeito, João. Na medida que a gente tiver informação de quantas mulheres estão,
é muito mais fácil, e eu até acredito que é melhor, porque o que acontece com a com a seminário de mulheres, né? Eu já percebi várias vezes isso acontecer. Os homens vão e ficam deslocados. Né? Teve uma vez que foram, e a esposa e a pastora da igreja de Sorocaba, que ministrou para as mulheres, e o pastor de Sorocaba ministrou para os homens, mas não estava isso no programa original. Então, da outra vez, fazem alguma programação paralela, mas não é o foco, né? O foco é exclusivo das mulheres. Então, se tivermos a possibilidade de fazer o transporte através de uma van ou de um ônibus, eu acredito que é muito melhor, e libera essa questão e essa necessidade de vários carros se deslocarem até Cosmópolis, tendo em vista que pode ser apenas um carro, que no caso vai ser um ônibus. Ok? Se o marido dela pregar, esse marido é bom, esse marido aí é benção. Esse marido dessa mulher aí é benção. A gente vai até lá para poder ouvir ele, né? Sendo que ele mora aqui, né? Bênção, glória a Deus. É isso aí, queridos. Glória a Deus. Nós queremos, antes de nós ministrarmos a palavra, em razão do nosso TLC, temos alguns pedidos de oração aqui que algumas pessoas necessitam da nossa oração. Eu gostaria de convidar você a orar juntamente comigo por algumas pessoas aqui. Temos várias hoje, hein? Hoje nós temos várias aqui. Nós temos um nome bonito aqui, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente. Eu não sei se é Marjorie, ou se é Marjorie, ou se é Marjorie, ou Marjorie, algo assim. Né? Parece ser, é isso mesmo? Parece ser Marjorie. Legal. Ela é a filha da prima da Dani. É isso, né, Dani? A Dani Baron, ela é a filha da prima dela. Ela está com um problema sério no coração. A Marjorie, ela tem apenas 8 meses, né, Dani? Uma bebê. Ela está com um problema grave no coração e precisa de um milagre. Vamos orar pela Marjorie, ok? É uma bebezinha, 8 meses e precisa de um milagre no coração. A mãe da Fran, né, a avó da Elaine, ela está muito debilitada. Ela está com uma hemorragia e sem previsão de alta. Né? Ela já é uma senhora de uma certa idade, mas está com uma hemorragia muito grande. Ela está com 87 anos. Então, é um sofrimento, qualquer tipo de quadro de enfermidade com 87 anos. Ainda mais um quadro de hemorragia, está um pouco abalada a sua mente também, um pouco de confusão mental. Queremos orar pela vida dela também, é a dona Maria, né? Maria é o nome dela, né? Só queria confirmar. Maria Bico, é isso aí, Maria Bico. É o sobrenome Bico, sobrenome importante na cidade de São Paulo. Eu falo isso porque um Bico foi candidato a prefeito nessas últimas eleições aí. Além disso, nós também temos aqui, foi mencionado aqui, o Ronaldo Nakashima Ribeiro. Está com câncer de linfoma. Uau, o que é isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo entender. Não Hodgkins. É assim que chama? Não Hodgkins. É um tipo de câncer de linfoma. Agora, por que é não Hodgkin, não sei. Deve ser, talvez, a partir do nome de alguém, alguma coisa assim. E também pela sua esposa, aqui está mencionado, né? A esposa é a Elaine, no caso. A Elaine de Fátima Silva, que está com depressão. Então, vamos de novo, só para a gente não perder o foco. Marjorie, é assim que pronuncia? Marjorie. Um dia eu vou saber falar esse nome. Marjorie. Penso no Marjorie. Né? Marjorie, a dona Maria Bico, o Ronaldo e a Elaine. Amém? Vamos orar, queridos? Se você puder ficar de pé, vamos levantar um clamor nesse momento. Essas pessoas precisam de milagre. E você e eu sabemos que Jesus, ele é aquele que opera milagres.
A palavra do Senhor nos diz que aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor também nos diz que sem Jesus nós nada podemos fazer. Então a nossa oração só tem poder através do nome de Jesus. Eu quero desafiar você nesse momento a levantar a sua voz e orar através do poder do nome de Jesus. Senhor amado, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, como ministros de oração, como intercessores do Senhor, e nós queremos nos colocar na brecha intercessória pela vida de pessoas que precisam de milagres. Senhor, nós não sabemos todo o quadro e toda a realidade que cada uma dessas pessoas está vivendo nesse exato momento, mas nós sabemos que o Senhor pode tocá-las agora, e a nossa oração nesse momento, Senhor Jesus, é que o Teu poder vá sobre elas agora, nesse exato momento, Pai, e que o Senhor toque a pequena Marjorie, que essa criança de 8 meses, Pai, sinta o Teu toque de glória, e que o coração dela seja completamente curado, sarado, que o coração dela, Senhor Deus, se torne saudável agora. Nós falamos ao coração da Marjorie, volte à normalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade sobre esse coração seja lançada por terra agora, em nome de Jesus. Que ela receba a cura do alto, a cura divina, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também pela vovozinha Maria Bico. Clamamos em nome de Jesus que o Senhor a visite agora no hospital. E que o Senhor estanque essa hemorragia. Que o Senhor pare essa hemorragia. Que o Senhor toque com a Tua poderosa mão. E que o organismo dela, Senhor Deus, seja restaurado. E que tudo aquilo que está provocando essa hemorragia seja curado agora em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. E nós oramos, Pai, pelo seu Ronaldo. Senhor Deus, ele está com câncer de linfoma. E nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor opere um milagre sobre a vida do Ronaldo. Que o Senhor livre, Senhor Deus, essa enfermidade mortal. Em nome de Jesus. Que o Senhor tire ele, Pai, desse caminho de morte, e que ele possa ter uma experiência com o Teu poder, que ele saiba quem Tu és, que ele reconheça o Senhor na vida dele, que ele possa glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor, que o Senhor manifeste uma cura extraordinária nele, no nome de Jesus, e que o Senhor possa estender também a cura sobre a vida da sua esposa Elaine, que essa depressão, que esse abatimento, que essa tristeza no coração dela caia para a terra agora em nome de Jesus. E que todo espírito maligno que esteja de algum modo provocando essas enfermidades nessas pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito que carrega enfermidades, todo espírito de enfermidade, nós declaramos na autoridade em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus de cada uma dessas vidas. Nós declaramos o poder tocando esses corpos, a Tua unção tocando essas vidas, que elas possam saber que o Senhor é Deus, que haja um testemunho de milagres, e que Teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado em cima de todo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, cremos no milagre, confiamos no poder de Deus. Você pode sentar, querido. Muito obrigado pela sua colaboração intercessória. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para você, você que gosta de orar, você que gosta de interceder. Desse sábado para domingo nós teremos aqui uma vigília das 22 horas até 1 da manhã. Nós teremos 3 horas dedicadas à oração. Então das 22 horas de sábado até a 1 da manhã de domingo, nós estaremos aqui orando. Nós costumamos fazer isso com o nosso presbitério de governo local. Eu e os amados discípulos estamos sempre aqui no final do mês, mas eu quero estender esse convite para você que é uma pessoa que tem buscado intimidade com o Senhor e Deus tem dado peso, essa carga de intercessão ao seu coração. Eu quero convidar você. Nós não fazemos outra coisa, aqui não é um culto, talvez você tenha até mesmo a ideia de uma vigília estilo uma vigília pentecostal clássica, que na verdade se torna quase como uma conferência, com pregação no meio, louvores, intercessão, mais uma pregação, depois mais louvores e mais intercessão. Nós não fazemos assim. Nós aqui, oramos mesmo, não tem pregação, o foco não é louvor e adoração,
por mais que nós louvamos. O foco não é a pregação, por mais que possa se ter uma palavra que Deus venha nos trazer nesse momento, mas não é o foco. O foco aqui é passarmos 3 horas orando. E oramos por vários e muitos propósitos. Então, quero estimular você, se você pode, quer estar conosco, você é muito bem-vindo. Vai ser uma bênção orar com você e também por você. Amém? Glória a Deus. Fica o convite para você. Eu estendo para você, querido. Eu não estou estendendo para a igreja inteira, estou estendendo para aqueles que estão ombreando comigo a obra de Deus. Pessoas que estão ao meu lado, ok? Eu falo isso porque eu entendo que quem sustenta a igreja em oração são os líderes. E a luta, só os líderes entram, mas o povo inteiro recebe. Então, nós como líderes, entramos em batalhas e vencemos inimigos, e o povo inteiro é abençoado. Mas eu não posso carregar o povo inteiro para dentro de um campo de batalha, sendo que muitos não estão preparados. Então, você que é um intercessor, você que é um ministro, você que é um líder, venha junto conosco. Vamos lutar, batalhar por 3 horas, ininterruptas, até 1 da manhã. Nós vamos batalhar pelas vitórias do Senhor, sobre a sua célula, seus discípulos, sobre a igreja, sobre Indaiatuba, sobre a igreja Fonte Vida no Brasil e nas nações. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos então para a nossa ministração, dando prosseguimento ao tema que nós começamos na semana passada. Nós estamos falando a respeito das 5 funções de uma célula na visão do MDA. E nós começamos a semana passada a falar da terceira função, e falamos a respeito da koinonia, ou seja, da comunhão. E falamos a respeito também do purê de batatas, e fechamos na semana passada, em função do tempo, nesse ponto. Vamos dar continuidade a partir desse slide, falando a respeito da comunhão de uma célula. Então, só vale essa explicação, porque senão nós vamos falar agora de fofoca, e você vai ficar um pouco assim, ei, que assunto é esse? Estamos dando prosseguimento a um assunto que já começamos na semana passada. Então não se assuste com o tema. Nós falávamos a respeito do purê de batatas, e agora vamos dar prosseguimento a respeito de uma verdadeira comunhão. E uma verdadeira comunhão numa célula, ela só é possível num ambiente onde não há fofoca. Pastor, eu não sei se pode existir um ambiente assim, aonde o verdadeiro amor, ele está presente, aonde o amor de Deus, ele é recebido por revelação e é manifestado em nossas vidas, a fofoca deixa de ser uma realidade. Então, eu declaro isso, não apenas pela fé, mas por aquilo que eu tenho percebido e vivido, que é possível sim, vivermos um ambiente de profunda comunhão, de profundo amor, aonde a fofoca não existe. Então, por isso eu digo que a célula verdadeira não faz fofoca quando alguém expõe um problema. Eles oram e amam uns aos outros. Talvez aqui fique a pergunta, pastor, o que seria uma coisa em relação à outra? O que nós podemos mencionar com isso é a intenção do coração. Quando a intenção do meu coração em falar de alguém é apenas por uma especulação, por mera curiosidade, para narrar um fato, como um narrador esportivo narra, ou um narrador político, ou um narrador criminal narra, quando eu só quero, pela necessidade de falar para alguém alguma coisa que eu fiquei sabendo, então abro a minha boca e falo, ou quando eu quero, agora vem a parte mais maldosa, né? Quando eu quero denegrir alguém, quando eu quero de algum modo manchar a imagem de alguém, quando eu quero de algum modo que alguém faça algo que eu não quero fazer porque vai pegar mal para mim, então eu municio essa pessoa, eu coloco ferramentas para ele poder trabalhar, sendo que eu gostaria que algo acontecesse com aquela pessoa que é o alvo da minha fala, e eu me foco. Deu para entender um pouco da fofoca, né? Então, eu estou falando que isso tudo começa a intenção do coração. Então, aqui estou mencionando que eu preciso ter muita maturidade de lidar com os problemas alheios. Porque eu espero que as pessoas à minha volta tenham muita maturidade para lidar com os mesmos problemas. Eu penso, né? Quando meu coração para alguém, quando eu confidencio algo, quando eu falo uma realidade que é secreta, ou que causa algum tipo de vergonha,
Eu sempre falo na perspectiva de que a pessoa que ouve, ela vai madura para ouvir, e ela vai saber para ajudar a resolver o meu problema. É assim. Então, a gente existe a intenção ao falar. É por isso que a pessoa escolhe falar na célula. É por isso que a pessoa ela quer falar na célula, no Facebook, na rede mundial, na rede social, que virou mundial tanto quanto o W, né? Que todo mundo tem Facebook hoje em dia. Então, ao invés de eu responder a pergunta no que eu estou pensando, ou eu como me sinto no Facebook, eu aproveito aquela oportunidade que alguém fala, alguém aqui tem algum pedido especial? Esse momento, essa é a deixa que a gente faz na célula, não é? Chega o momento da roda final, vamos orar, e tem uma oração que a gente chama da oração pelas necessidades. Em 5 minutos nós fazemos isso, é o ponto 8, dentre 10 pontos que tem o roteiro de uma célula. Então a gente ora pelos Natanaéis, a gente tem orações específicas por outras razões, mas tem uma que é oração pelas necessidades. Aí então, uma pessoa muito bem intencionada e achando e compreendendo que todos ali são maduros para poder ouvir e sábios para poder ajudar, ela abre um problema. É o que acontece, eu acredito, semanalmente na sua célula, não é assim? Então, diante desse fato, que nós precisamos ter maturidade e sabedoria. Por quê? Porque na medida que a pessoa nos confidencia um problema, obviamente ela vai falar de alguns detalhes que são secretos, alguns detalhes que são um tanto quanto conflitantes, algumas informações que por vezes são difíceis de digestão, difícil até de ouvir algumas coisas. Pode acontecer. Pastor, mas não é melhor falar no discipulado? Sim, mas nem todas as pessoas que chegam às nossas células prontamente são discipuladas. Quando a pessoa passa a ter um discipulador ou uma discipuladora, ela já percebe e ela já entende que o caminho mais assertivo e eficaz, ao invés de abrir com detalhamento máximo realidades de problemas da sua vida pessoal na célula, o que ela faz? Ela entende que agora ela tem uma autoridade espiritual sobre ela, ela está debaixo de uma cobertura, de um manto que cobre ela, e agora então ela se coloca para baixo desse guarda-chuva, e ela se sente protegida, abrindo o seu coração, de forma a rasgar o seu coração para o seu discipulador, para a sua discipuladora. Mas nem todas as pessoas têm discipulador, e nem todas as pessoas alcançaram a maturidade no discipulado. Tem isso também. Algumas pessoas ainda estão naquele processo inicial do discipulado, e por vezes acabam abrindo de um modo até um tanto constrangedor algumas informações. Pois bem, o que fazer com essas informações? Um fato a ser analisado é a pessoa que falou e por que falou. Esse é um fato. Mas isso é um processo de tratamento que a pessoa vai ter diante do Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas o outro fato é como nós lidamos com aquilo que ouvimos. Isso é muito importante. Porque daí surge a possibilidade da tal fofoca. E a fofoca nossa de cada dia, nos daí hoje, ela nunca é muito maldosa, demoníaca, carnal. Ela é toda floreada de espiritualidades, não é? Nós não fofocamos, né? Nós repartimos informações para pessoas sábias e maduras tanto quanto a gente. Porque quando a gente fala alguma coisa forte, normalmente fala assim, vou falar para você porque você tem a capacidade de ouvir. E a pessoa que ouve isso, porque quando você fala assim, é um elogio, né? Então a pessoa, ela olha, ela pensa, que bênção, eu sou isso mesmo, que bom. Então ela consente, pode falar. E aí está formado o momento ideal para um compartilhamento de informações ali. E ali está a fofoca. Então aquele que fala, acha que aquele que vai ouvir é maduro para ouvir, e aquele que está ouvindo se sente honrado com a confidência, não da pessoa, mas uma confidência alheia. É muito interessante esse processo, né, queridos? Eu diria que nós temos que ser muito sábios, tanto em relação ao que falamos, mas também ao que ouvimos. Porque existem situações que as pessoas nos procuram, não porque querem alguma coisa importante, mas porque elas estão com a necessidade de fofocar para alguém, né? Fofoquear para alguém. Então, nós precisamos entender, ter discernimento em relação a isso. Quando nós percebemos que a intenção passa por aí, é melhor e mais sábio, para que a gente não venha se comprometer nesse erro,
que a gente, quando a pessoa está começando, a gente fala assim, querido, essa situação já foi passada para quem importa ouvir e resolver. A pessoa em jogo, nessa questão, ela já sabe isso, porque senão é mais fácil que cheguemos nela. É mais fácil que coloquemos ela diante dessa questão. E não simplesmente a nossa conversa não vai mudar em nada. Então, no ambiente de célula, eu falo isso por quê? Porque célula é um ambiente onde a comunhão ela é mais estreita. No culto, fica, às vezes, dependendo, por questão da programação, às vezes nosso contato íntimo no culto, ele é pequeno. Nós estamos dentro do processo do culto, mas ele é o antes e o depois, e o antes e depois é curto. Às vezes não há nem espaço para isso. A célula não. A célula nós propomos uma comunhão maior. E às vezes, ao invés de falarmos coisas edificantes e espirituais, nós temos uma tendência de falar algumas coisas que não são muito importantes e não são muito espirituais. Então, a comunhão, ela pode propiciar isso. As pessoas acabarem expondo um problema. E ao invés de orar e amar uns aos outros, elas acabam denegrindo a imagem alheia. A comunhão verdadeira na célula evita que ela se torne uma panelinha, mas seja um lugar de amor e carinho, como na igreja de Jerusalém, onde todos os que criam, ou seja, todos aqueles que acreditavam em Jesus, que entregaram a sua vida para Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui está mencionando a respeito dessa verdadeira comunhão que quebra as panelinhas, né? É natural, de um certo modo, querido, eu entendo pelo menos assim, que nós temos identificação maior com algumas pessoas do que com outras. Natural. Então, eu não estou querendo dizer com isso que num lugar onde tem a profunda comunhão, não existe uma relação maior de pessoas com outras, por afinidades, por situações em comum, por algumas realidades que as pessoas têm e que elas gostam de falar sobre aquilo, de vivenciar algo junto, é natural. Mas no ambiente de profunda comunhão, não há espaço para pessoas ficarem afastadas, de pessoas serem rejeitadas pela comunhão. Isso não. Então, é natural que vamos imaginar que eu estou num contexto da célula, eu tenho relação já de algum tempo com o Rafael, é natural que eu tenha identificação com ele, eu sei muita coisa que ele pensa, ele sabe muita coisa que eu penso, a gente conversa sobre muitos assuntos, a gente tem uma relação mais próxima, mas vamos imaginar que o Alessandro está na célula, e tanto para mim quanto para o Rafael, o Alessandro, ele ainda não é alguém do nosso relacionamento mais profundo. Então, como nós estamos vivenciando o amor na célula, eu tenho interesse pela vida do Alessandro, assim como o Rafael também precisa ter um interesse pela vida do Alessandro. Então, nós procuramos fazer com que esse amor possa impedir a formação de panelas. Aqui que está a ideia das panelas. É quando eu dou uma olhada para o Rafael e eu dou uma olhada para o Alessandro. Eu olho para o Rafael, para o Alessandro e falo, Rafael, vai. E eu fico aqui, Rafael. O Alessandro vai embora e fala, o Alessandro estava aí? Nem vi. Então, isso, para mim e para ele, é amizade profunda. Para o Rafael, ele sai falando, para o Alessandro, ele sai falando assim, esse povo aí também, a panela, essa panelinha, essa igreja. Exemplo, né, Alessandro? Exemplo. Está entendendo? Então, panelinha para quem está dentro nunca é. A panelinha é sempre para quem está fora. Essa é a lógica. E como nós queremos que o amor do Senhor possa alcançar a vida de todos, nós precisamos ter um olhar atento para aqueles que estão um pouco fora do nosso contexto, um pouco fora do nosso relacionamento maior. Nisso, a gente já vai falar no futuro sobre isso, nós precisamos fazer esse fator Barnabé, que é o fator de consolidar o Alessandro. Então, me importa tanto quanto deve importar para o Rafael, no contexto de uma célula, estamos imaginando uma célula que tem agora o Wesley, Rafael e Alessandro, nos importa ser o que Barnabé foi para um Saulo de Tarso, quando ele chegou, como sendo recriminado por suas práticas passadas, como alguém que mandou muitos para a morte, por causa da sua fé em Cristo, e alguém que era mal visto por causa do seu passado, que o condenava tanto. Mas Barnabé conseguiu olhar pela fé aquele homem, e aquele homem deixou de ser simplesmente um assassino de cristãos,
para se transformar no grande apóstolo Paulo, o apóstolo fora de época, o apóstolo fora do tempo apostólico, mas que recebeu a visitação e a revelação do Senhor Jesus tanto quanto os demais, e foi colocado como um apóstolo para toda a igreja gentílica, ou seja, para todas as igrejas que não eram de Israel. Então, Paulo foi o que foi, porque Barnabé resolveu quebrar um pouco a panelinha, porque Saulo poderia muito bem fazer a tentativa dele de se introduzir na igreja, dar aquela olhada e falar assim: esse povo não me quer, esse povo tem muitas panelinhas, eu estou saindo fora. Mas Barnabé sabiamente foi lá e quebrou essa ideia que poderia ser criada na mente de Saulo, na mente de Paulo. E Paulo se tornou um grande cristão. Então, queridos, nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. Muita atenção sobre isso. É óbvio que os líderes costumam ter isso. É natural que um líder tenha isso. Faz parte de ser líder, ser assim. Um líder está sempre olhando para pessoas que estão chegando. Até citei o Alessandro agora, porque eu olhei que ele está chegando conosco aqui no Tadel. Então, citei ele. Está fazendo a citação, por quê? Porque a gente percebe quem está aí. A gente quer incluir as pessoas. A gente quer deixar muito claro que as pessoas são bem-vindas em nosso meio. Essa é a intenção. Então, é natural de um líder perceber. Um líder tem que ter muita percepção. Ele é um supervisor, ele tem uma visão super. Ele faz supervisão. Ele tem uma visão além dos limites naturais. Então, os membros da célula, de modo geral, às vezes estão muito ali, encalacrados neles mesmos. Mas cabe ao líder ter esse olhar. Opa, Alessandro está na área, dando exemplo, né? Vamos grudar no Alessandro. Vamos chegar nele. Tá junto. Vamos fazer ele se sentir bem-vindo. Por que eu falo isso, querido? Porque, pense comigo. A célula é a igreja. Nós acreditamos nisso, certo? A gente não acredita que é só o culto de celebração no domingo que é a igreja. Nós acreditamos que a célula é a igreja. Nós somos uma igreja em células. Então, aqui na igreja o que acontece? Quando alguém novo chega, ele sobe a escada, aí tem alguém na porta. Essa pessoa vai sorrir, essa pessoa vai apertar a mão, essa pessoa vai abraçar, essa pessoa vai falar: seja bem-vindo, Deus te abençoe. É um primeiro gesto. Essa pessoa vai sentar em algum lugar. Aí tem a musiquinha: ei amigo, obrigado por estar aqui. E a gente fala aqui, que nem o Rogério falou assim: por favor, aproveite a música e cumprimente, meus queridos irmãos. Então, saem os irmãos, se levantam e vão lá e dá aquela abraçada. Certo? No final, os líderes de célula mais desesperados por vidas, eles grudam na pessoa quase para perguntar: você já tem uma célula? Vem para a minha. Esse é o processo do culto de celebração. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende a importância de cuidar desde o começo de alguém que Deus nos trouxe ao culto de celebração. Imagine agora na sua célula é tão igreja quanto aqui. É tão igreja quanto aqui. Amém? Quem dá o sorriso lá? Quem dá o abraço lá? Quem dá o seja muito bem-vindo? Quem dá o Deus te abençoe? Está entendendo? Quem que vai dar essa saudação especial? Mas não pode ser só o líder. Esse é o segredo. Não pode ser só o líder. O bom líder, ele precisa ser um influenciador. O bom líder precisa ser um influenciador, porque liderança é igual a influência. O bom líder, ele não faz sozinho. Ele tem pessoas que fazem tanto quanto ele faz. O bom líder, ele tem os seus seguidores. Ele tem aqueles que repetem o que ele também faz. Que praticam o que ele pratica, que pensam como ele pensa, que andam por onde ele anda. Isso é um bom líder. Não tem como você dizer: pá, aquele cara é um grande líder. A pergunta que se faz é: se ele é grande líder, deve ser grande o povo que segue ele. Não, aí de vez em quando acontece algumas pessoas: eu sou pastor. A ideia é quando alguém fala assim: eu sou pastor, eu já imagino um rebanho com ele. Aí se você pergunta a pessoa: e o seu rebanho, onde está? Ah, eu estou momentaneamente sem rebanho. Ah, tá. Entendi. Chega mais, vamos caminhar junto. Por quê? Porque se entende que um pastor tem ovelha, um pastor tem rebanho, um líder tem liderados. Essa é a lógica. Então, não ache que
todo o processo de consolidação precisa ser do líder. O líder precisa trazer seguidores junto. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço isso? É outro ponto futuro aqui, o quarto ponto, que é treinamento. Mas um dos processos é trazer junto para poder aprender com você. É fazer grudar junto com você e você grudar junto nele, para que ele possa ter um processo de imitação, possa fazer uma modelagem, ele possa saber como você faz. Um líder, ele só é líder porque as pessoas decidiram confiar nele como sendo uma inspiração para a sua vida. Quando um líder deixa de ser uma inspiração, ele perde a sua liderança. O líder, ele precisa ter um negocinho nele. Esse negocinho é a capacidade das pessoas olhar para ele e falar assim, ele me inspira, eu quero imitá-lo. Senão não é líder. Então, na medida que o líder faz isso, é natural que as pessoas querem aprender como. Então isso é muito bom. Vou dar um exemplo, a Elaine está aqui. A Elaine, ela é exímia para receber as pessoas, ela tem uma habilidade muito grande. É visível, não estou falando isso porque estou na frente dela, falo na frente dela como falo para qualquer outra pessoa. Ela é muito querida, não apenas as pessoas gostarem dela, mas ela expressa o quão querida ela é. Eu acredito que a liderança na vida dela se expressa na medida que eu olho para ela e vejo a Joana sendo tão querida quanto ela é. Então, na medida que eu olho para a Joana e vejo ela sorridente, abraçando, servindo, eu estou olhando e falando, aí está o discipulado. É assim. É natural. É um exemplo. Então, eu vou imaginar, eu visualizo o futuro agora. Olho o futuro e vejo a Joana recebendo as pessoas na casa dela, à porta. Eu vejo ela, eu visualizo isso. Por quê? Pastor, mas é para imitar a Elaine? Entendo o que eu quero dizer. Eu estou falando imitar no sentido ministerial. Porque isso é transferido. É uma transferência de unção. Discipular é transferência de vida. Ela é uma transferência. O óleo desce, passa da cabeça, vai pela barba do Arão, cai na gola e vai chegar até o pé do Arão. Primeiro sai da cabeça e vai escorrendo. Então vamos imaginar na célula, primeiro passa pelo líder da célula, passa pelo aquele que é o colíder, aqueles que auxiliam ali, até chegar no membro que acabou de chegar na célula. Então uma célula amorosa, ela passa com certeza pelo líder, tudo passa pelo líder, mas não fica só no líder. É muito estranho quando você vai numa célula olhar e você vê que o líder faz tudo, do início ao fim. Esse é um sinal de que esse líder precisa estender a sua influência. Porque às vezes o líder é muito bom, ele faz tudo corretamente, mas é tão bom que chega a ser ruim. Não sei se deu para entender, eu vou dizer. Você vai na célula, por exemplo, você vai na célula, está tudo lá, tem os 10 pontos lá. Você tá ali, o pastor Wesley está lá, o PP, pastor presidente. Boas-vindas, tiquei aqui, beleza. Palavra inicial, maravilha. Oração inicial, 3 minutos, glória a Deus. Louvor e adoração, uma música, 2, beleza. Pedro quebra-gelo, beleza. Testemunho, beleza. Passar a visão. Aí eu vou anotando aqui. Líder também fez. O líder também fez, até testemunho. Ele falou, quem tem testemunho? Ninguém, eu tenho. Aí ele falou, opa, quebrei aqui. E aí vai, testemunho, aí vai, passar a visão, oferta, palavra, oração para as necessidades, tudo o líder. Ao final você olha, se alguém perguntar como foi a célula, boa, mas ela é ruim. Por isso que eu falo, quer dizer, é tão boa que chega a ser ruim. Porque a célula não é um culto. Dá até para esperar, e mesmo assim é ruim também, se tudo no culto de celebração for o Wesley que faça. Ruim será. Pode até esperar, porque é o pastor, é o líder e tal, natural. Não tem o envolvimento tamanho em relação a... Mas a célula precisa desse envolvimento. Ela necessita, ela só cresce assim. Eu não consigo reproduzir células se eu não reproduzir líderes. Você pode até inchar com uma célula de um líder bom, desse estilo. Ele atrai pessoas, porque ele vai ser um bom pregador, um bom ministrante, ele tem uma palavra forte, ele tem uma oração forte, ele tem tudo forte. Porém, ele não tem influência forte.
E se lhe faltar influência, ele não está sendo um bom líder ainda. Pastor do céu, o que a gente faz para melhorar? Primeira coisa, identificar, né? A gente precisa identificar isso. Identificar e começar a buscar o caminho da solução. Lembra daqueles papeizinhos lá, daqueles cartõezinhos que a gente colocou lá? Cartões de atividade que a gente distribui? É um processo. Pode às vezes não ter no cartãozinho, mas às vezes pode ser de outro modo, desde que organize isso. E vai tentando trabalhar isso nas pessoas. Ah, mas a minha célula está começando. Amém, a gente entende tudo, querido, a gente entende. Mas vai pela fé, vai ganhando terreno pela fé. Não vai aceitando passivamente as situações, vai ganhando as situações por meio da fé. Isso é importante nós entendermos. O líder ele não pode simplesmente lidar com o fato. O líder cria, ele traz à existência o que não existe. Ele não só lida com o que tem, ele traz à existência o que não tem. Então, é óbvio, até uma pessoa correndo vai olhar e falar assim, essa célula, ela tem muitas debilidades. Até uma pessoa que não conhece da visão vai passar correndo e vai dizer que tem debilidades. Isso não precisa ser líder para identificar. Só que o líder, ele sabe o caminho, ele sabe como que ele vai trabalhar essa célula para que essa célula possa alcançar a maturidade e que ela possa crescer até o ponto de multiplicar. E um dos processos está nisso. Muito bem. Vamos avançar aí para o próximo slide. Como podemos fortalecer a comunhão na célula? Bom, queridos, é simples que eu vou falar. Comunhão é algo que só acontece quando duas pessoas decidem ficar juntas. Duas ou mais pessoas. Então, para que eu possa aumentar a comunhão, eu tenho que propiciar, eu tenho que oportunizar situações que pessoas possam estarem juntas. Não vai existir nenhum tipo de possibilidade de comunhão sem que duas ou mais pessoas estejam juntas. A primeira coisa que eu tenho que oportunizar é isso. Então, para isso, o que eu chamo a existência? Algumas atividades que possam envolver as pessoas na minha célula. Então, pela realização de atividades de lazer, de recreação juntas, vamos dar exemplos aqui. Aqui não está tão próximo à praia, né? Um exemplo do livro, mas não está tão próximo aqui, mas até poderia ser, vamos pensar. Ir à praia, jogar bola, jogar futebol, vôlei, que seja, qualquer outro esporte, ir ao cinema junto, fazer uma caminhada, aproveitar o parque ecológico, seus todos os quilômetros de possibilidades que existem, fazer alguma coisa até mesmo sem custo, é possível. Aqui, passeio ecológico, aqui temos até o parque ecológico aqui para fazer um passeio ecológico, né? É possível fazer isso, tem tantas as situações, tantas as possibilidades. Todo mundo come nessa terra, uns comem muito, outros comem pouco, uns comem carne, outros comem batata doce, mas todos comem, isso é importante que se diga, todos comem. Não podia deixar passar, né, Paulão? Então, o que a gente faz? Se a gente sabe que todo mundo come, a gente pode oportunizar isso. Não precisa ser caro, não precisa ser uma coisa que vai quebrar as pernas da galera. Não, faça algo viável, querido. É possível ser feliz. É possível ser feliz. É possível ser feliz com, sei lá, com linguiça toscana sulita. E é possível ser feliz com picanha. É possível ser feliz. A gente pode repartir coisas de baixo custo, como a gente pode repartir coisas de custo alto. Mas é possível ter comunhão a partir disso. Dá para entender a ideia, né? Então, não se limite apenas ao momento da célula para isso. Quando você perceber que de algum modo a comunhão está baixa, ela não está acontecendo de forma tão forte e poderosa, estimule isso através de alguma atividade extracurricular, alguma atividade extracélula. Isso viabiliza, isso ajuda as pessoas, estimula elas a ter comunhão, porque nós não podemos falar de comunhão profunda sem ter a comunhão que não é profunda. A primeira comunhão é aquela que não é profunda, aquela que a gente fala de Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio e assim vai. Até que a gente daqui a pouco está falando a respeito de novos céus e nova terra, daqui a pouco a gente está falando sobre família, debaixo do poder de Deus, como viver na unção, como ser guiado pelo Espírito, como falar em novas línguas, como ser batizado no Espírito Santo, e aí vai. Mas, primeiramente, fala de assuntos baixos, né? Assuntos bem baixos, por sinal, né, Davi? Então,
É assim que a gente estimula. Pelo estímulo do crescimento espiritual, uns dos outros, encorajando-os a vivenciar as atmosferas de amor, alegria e fé. Ou seja, através desse ambiente, a gente consegue estimular as pessoas para que elas possam viver essa atmosfera dessas três marcas, de amor, alegria e fé. Amor, alegria e fé. Fala comigo isso. Amor, alegria e fé. Amor, alegria e fé. São três marcas que precisam ter na sua célula. Amor, alegria. Ninguém cresce num ambiente opressivo, triste, carrancudo, borocochô, depressivo, chato. Ninguém cresce. O ambiente precisa ser alegre. Ninguém cresce num ambiente onde a gente não é importante, a gente não é especial, onde ninguém nos dá bola. Tem que ser um ambiente amoroso. E ninguém pode chamar de igreja um lugar onde não se crê em milagres. Isso, a gente está falando da fé. Ou seja, a gente precisa dessas três marcas. Um ambiente de fé, alegria e amor é um ambiente que cresce. É um ambiente onde o reino de Deus está saudável acontecendo. Então, para que isso possa acontecer, primeiramente as pessoas têm que estar juntas. Aí nós vamos motivando, a gente vai ali como líder visualizando essas conexões entre as pessoas, a gente está visualizando as conexões, e a gente está olhando e está em espírito clamando e profetizando, e na prática estimulando para que as pessoas possam desenvolver um relacionamento mais profundo, para que a atmosfera do assunto possa mudar, o conteúdo do assunto possa mudar e a atmosfera do lugar, daquela reunião, daquele momento onde as pessoas estão juntas, possa ser alterado. Então, isso tudo só vai poder acontecer, primeiramente, quando existe uma comunhão, mas de pessoas mesmo, sem necessariamente ser uma comunhão espiritual. Deixa eu ver se tem um próximo slide ainda na comunhão, senão a gente deixa para a semana que vem. Tem, acho que ele aqui é o último da comunhão. Como podemos fortalecer a comunhão na célula, ainda um pouquinho mais a respeito disso? Pelo evangelismo de qualidade, juntos, onde podem compartilhar a alegria de ganhar novas pessoas para Jesus e cuidar delas juntos. Pelo conforto amoroso e sincero, quando há atritos e desavenças entre os membros, de maneira que o amor é reavivado e a confiança é restaurada. Olha aqui, aqui está falando de duas situações que estimulam essa comunhão. Então, uma é repartir, compartilhar e juntos trabalharmos tanto os desafios quanto as alegrias dessa arte de ganhar pessoas para Jesus. Isso é vital, vital. Pastor, como a gente faz isso? Você mencionando a respeito de como tem sido essa sua atividade de ganhar pessoas para Cristo. De você mencionar como que é, quais são os desafios que você encontra. Na medida que isso acontece, estimular as pessoas a se unirem nesse propósito, a juntas irem atrás do perdido, a juntas buscarem alternativas de poder expressar o amor do Senhor. Muitas das pessoas são vizinhos, são pessoas próximas, ou são pessoas que têm um relacionamento com alguém da célula, e essa pessoa vai ser o elo da célula com aquela pessoa que ainda não tem Jesus. E através daquele elo, a célula pode se unir nesse propósito. Ou alguns integrantes daquela célula podem se unir nesse propósito de poder alcançar aquela vida. Isso é muito, muito, muito importante. As maneiras que isso acontece são as mais variadas, as mais variadas. Hoje, por exemplo, eu estava em casa, um determinado momento, apertaram a campainha, e tinha um senhor falando do outro lado, né, do interfone, dizendo... tem alguma coisa para mim comer? Eu estou com fome. Aí eu prontamente falei assim, só um momento, eu já vou aí atender, vou ver o que tem aqui. Aí eu fui lá, peguei, e aí peguei uma sacolinha, e fui entregar, e para minha surpresa era uma pessoa que eu já conhecia, de algumas vezes conversar com esse homem nas ruas. E, é o senhor, pastor? É o senhor? Eu falei, é você, meu querido? Aí eu entreguei para ele a comida e ele começou então a demonstrar a gratidão que ele estava por eu ter dado a comida e também o constrangimento que ele tinha de poder estar pedindo. E aí então a gente começou a conversar bastante. Ao final eu orei com ele, ele chorou, é uma pessoa desviada do evangelho, afastada dos caminhos do Senhor, mas que tem aquela marca que eu falei acho que nesse último culto, creio que sim, quando fala de Jesus,
E foi muito interessante, porque o Eliel estava impaciente lá atrás, né? E ele estava, papai! Papai! Eu, só um momento. E eu ali, estava só eu e o Eliel em casa e aquele senhor ali na porta, né? E aí quando o Eliel veio, eu estava abraçado com ele, orando por ele, né? O Eliel ficou olhando assim. E me deu uma grande compaixão daquele homem. Uma grande compaixão daquele homem. Muito grande. Porque o quanto eu falava com ele, ele ficava falando assim, pastor, a Bíblia fala que eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão, e eu estou mendigando pão. Ele começou a recitar a Bíblia, recitar a Bíblia, recitar a Bíblia. Me deu uma grande compaixão de ver uma vida destruída por causa de dependência química, por causa de uma história onde uma queda e não houve uma rápida reconciliação com o Senhor e afastou como um carvão que é retirado do braseiro. Foi assim esse amado irmão retirado do braseiro. Mas eu sinto da parte de Deus que no domingo ele estará aqui conosco. E o nome dele é Jairo, é um senhor negro. Ele estará aqui conosco. Ele falou que ele vai vir bonito, porque hoje ele estava feio, ele disse. Perdão, pastor, eu estou muito feio, mas domingo eu vou estar lá na igreja e vou estar bonito. O senhor não vai me ver assim. Fiquei depois pensando, né, que ele me pegou de calção, chinelo do Inter. Eu estava deplorável, Eu estava numa situação quase rebaixada. Estava numa situação quase rebaixada. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer de bonito. Eu acho que não era em relação à comparação comigo, com certeza. Era em relação ao que ele acha que deveria se apresentar diante do Senhor. Como ele se sente. Ele estava numa condição de se sentir muito indigno diante de tudo que ele já viveu em Deus e diante de tudo que ele tem vivido no mundo. Então, eu falo isso para você, para poder só dizer para você que as oportunidades de poder falar de Jesus e ministrar as pessoas, eu já ministrei para esse rapaz, para esse senhor algumas vezes. Eu percebi ele passando nas ruas algumas vezes, e os meus olhos se atentaram nele. Eu grudei nele algumas vezes, por isso que ele já sabia quem eu era, e para surpresa, porque ele já me conhecia da outra rua aqui. Ele não sabia que eu estava lá. Então quando ele bateu, pastor! Legal. Eu entendo que Deus enviou ele lá na minha casa. Entendo mesmo. Eu quero repartir com você para que você possa orar. E que no domingo, quando eu estiver aqui, você possa dar um abraço. Ele vai estar cheiroso e bonito. O nome dele é Jairo. Ok? Um senhor, cabeça um pouquinho branca já, um senhor negro. Muito maltratado pela vida. Mas um homem que foi um homem de Deus no passado. Amém, queridos? Então, quando uma célula, ela tem essa vontade de ganhar pessoas que estão perdidas, seja pessoas que nunca conheceram o Senhor, ou aquelas pessoas que um dia conheceram e se afastaram dos caminhos de Deus, nós precisamos não apenas viver os evangelismos, mas precisamos mencionar deles e atrair outras pessoas para poder fazer junto essa obra, para que criamos então um ambiente de conquista, um ambiente de desejo de que pessoas possam ser tocadas pelo poder de Deus em nosso meio. E para encerrar, aqui o último pontinho, fala aqui, esse último ponto, pelo conforto amoroso e sincero, quando há atrito e desavença. Ô, coisa interessante esse negócio. Toda célula do Abe Uber, a Wesley, a sua, de qualquer outro líder da terra, vai ter problema, desavença entre pessoas, atrito de relacionamento, pessoas que por alguma coisinha, e normalmente são coisinhas, elas ficam bicuda, rabugenta, irada, com vontade de matar. Tudo isso acontece. Acontece de maneira que você fica assim, meu Deus, mas acontece. Então a grande questão é, se eu não sou o único da terra que tenho essa célula desse tipo, e é comum a todas as células da terra terem desavença e atrito, por que tem célula que consegue lidar com isso? E por que tem célula que não consegue lidar com isso? Então aqui está um segredinho a respeito da comunhão da célula. Uma célula que lida de forma amorosa e sincera com esses problemas que acontecem, buscando resolver isso de um modo espiritual, de um modo a fazer com que o perdão aconteça, seja liberado, essa célula,
ela está denunciando no reino do Espírito que ela é uma célula poderosa. Ela é poderosa. Agora, claro, vou dar um exemplo. Vamos falar que aconteceu uma desavença entre Davi e o Wolf, o Dani. Uma desavença, ele deu um tapa assim no irmão, o irmão não gostou, algo assim. Aconteceu. Davi achou que era uma brincadeira, o Daniel ficou estressado, irado e tal. Então o que eu posso fazer? A gente pode perceber isso como célula, nós aqui, e fingir que nada aconteceu. A gente pode perceber como célula e sair comentando um para o outro. Você viu o que o Davi fez? Que tipo esse Davi, né? Nem parece. Como que o homem de Deus faz isso? E nessa envergadura espiritual dele fazer um negócio desse, o homem já é quase um pastor e faz um negócio desse. E aí vai. E aí vai. Porque é assim, a gente para falar mal, a gente fala assim. Já é quase um pastor e faz um negócio desse. Como que pode ser líder da célula, uma pessoa desse tipo? Né? Eu posso fazer tudo isso. Ou eu posso ser espiritual e de algum modo me unir nessa situação chata que aconteceu. Eu percebo que o Daniel está para um canto, o Davi está para o outro, alguma coisa aconteceu entre eles. Entre falar mal, falar para outro e procurar de algum modo, se eu tenho percepção e em Deus eu estou capacitado, eu vou procurar atrair esses dois irmãos, para que haja uma reconciliação. Isso, querido, não é apenas uma situação de resolução de um problema entre Davi e Daniel. Isso é uma denúncia no reino do Espírito que essa célula, ela valoriza todas as pessoas que chegam. Porque quem sai, não sai porque eu acho que eu vou sair. Não, sai porque tem um motivo para poder sair. Uma situação tipo essa, de um tapa mal resolvido, exemplo, né? Faz com que o Daniel se torne mais um na fileira de pessoas que a gente chama de desviados da fé. Ele se transforma, depois de 10 anos, um Jairo, que um dia está batendo na porta de um pastor pedindo pão. É assim. É assim. Você vai ver lá atrás, eu perguntei para esse homem hoje, querido, por quê? Um homem extremamente lúcido espiritualmente, lúcido. Por quê? Ele falou, pastor, sinceramente, eu não sei dizer. Eu não sei dizer por quê que eu não volto. Mas é como se tivesse algo mais forte que me impeça. Eu até quero, eu orei por isso, para quebrar essa resistência, né? Eu quero, e chorando falando isso, eu quero, mas não consigo. Tem a ver com dependência, tem a ver com situações, claro, mas tem a ver com relacionamento. Algumas coisas que aconteceram não foram curadas, não foram tratadas. O cara tem um irmão que era pastor, morreu há pouco tempo na quadrangular. O cara de família evangélica era para ser um grande homem de Deus, vive quase uma situação de mendicância hoje. Entende o que eu quero dizer? Por que isso? Porque às vezes tem uma situação que uns olham e falam, não vai dar nada. Ou eu falo, Rafael, você viu? Que tipo esse Davi? E fica nisso. Aí o Daniel sai, a gente fala, é culpa do Davi, e fica nisso. E ninguém vai atrás do Daniel. Ninguém está nem aí pro cara. Então, isso não pode acontecer. Amém? Ou não amém? Amém. Tem coisa do tipo assim na sua célula? Não precisa me responder, assim, só pensa sobre isso. É que a gente chama isso de pergunta assim, retórica, né? Só retórica, assim, para pensar. Se tiver algo assim na sua célula, e você perceber, ajude. Pastor, o que eu faço se eu estou percebendo? Dá uma olhada assim, o Davi tem discipulador, Daniel também. Às vezes é a mesma pessoa até. Puxa, chega no discipulador, fala assim, discipulador, eu tenho percebido que tem alguma situação ali desconfortável nessa relação. Posso colaborar de algum modo? Posso ajudar? Vamos procurar resolver. Me entristece o coração perceber que eles não estão mais sendo íntimos como eram antes. É um modo. Por quê? Porque às vezes, por alguma razão, nem o Davi abre e nem o Daniel abre no discipulado. Estou dando exemplo, né? Claro, é exemplo. E às vezes o discipulador, por alguma razão, ainda não tocou no tema. Mas você que já percebeu, ao invés de sair comentando desnecessariamente, vá na fonte. Vá na raiz da questão. E aí o que vai acontecer? É possível. Vamos pensar que o discipulador do Davi e do Daniel é uma pessoa, chamado Gabriel.
Então, às vezes, o Gabriel vai colocar os dois junto, e você pode estar junto ali naquele processo. E pastor, depois que resolveram uma conversa, eles se perdoaram, se abraçaram, pediram perdão, e aí o que a gente faz? A gente conta testemunho na célula? Não. Vai com calma nisso. Vai com calma nesse negócio. Com calma. Tem coisa que a gente fala, tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente fala só na hora que precisa falar, tem coisa que a gente nunca vai falar. É assim, pastor? É. Por quê? Porque a gente tem que ter sabedoria no como lidar com as situações. Mas o importante é que as pessoas vão ver o efeito. E contra frutos não há mais argumentos. À medida que a laranja está na minha mão, eu sei que veio de uma laranjeira, eu sei. Não veio de uma parreira, não veio de um abacateiro, veio de uma laranjeira. A hora que eu vejo o fruto da restauração de relacionamento, eu não sei explicar tudo o que aconteceu, mas eu sei que um milagre aconteceu ali. E glória a Deus por isso. Eu não preciso saber de todos os detalhes por que brigaram e como reconciliaram, mas eu sei uma coisa, eu sei que estão bem. E isso é bênção para a célula. Amém? Fique de pé, vamos orar, querido, para nós encerrarmos nosso Tadel de hoje. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, eu te louvo, Senhor Deus, por essa ministração, pela palavra do Senhor ministrada através desse ensino. Nós somos muito abençoados pelo Senhor por termos a possibilidade de meditar semana após semana nesse treinamento de líderes de célula, que não tem apenas ensinado as pessoas a serem líderes de célula, mas tem ensinado as pessoas a serem líderes em qualquer nível, Pai. Pai, é um presente do Senhor que o Senhor nos dá aqui toda terça-feira. Senhor Deus, no mundo lá fora, empresas pagam milhões para poder ouvir um guru falar sobre liderança. Aqui, Senhor Deus, nós temos a bênção de toda terça-feira vir gratuitamente nesse lugar, para poder aprender a como ser um líder melhor, um pai melhor, um líder de célula melhor, um discipulador melhor, um diretor melhor, um executivo melhor. Pai, nós somos muito gratos por isso. Obrigado pelo presente que temos, de poder ir tão profundo nesses temas de liderança. Eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs aqui. Capacite cada um deles, Pai. Que no nome de Jesus, essas palavras que têm sido liberadas aqui cada terça-feira, causem não apenas um impacto, mas elas possam gerar uma mudança, uma transformação na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que haja um impacto em nossas células e em nossos discipulados, e que a nossa igreja, Senhor Deus, Fonte de Vida de Indaiatuba, ela cresça, Pai, na medida da revelação que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela vida do Paulo Amaral. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Abençoa poderosamente esse líder poderoso que o Senhor levantou em nosso meio. Que o Senhor possa, Senhor Deus, conceder a ele um novo ano de vida, de muita presença do Senhor, de muito ser guiado por Ti, para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. Uma ótima noite, uma ótima semana. Vá na paz do Senhor. Aleluia.